Vamos ouvir o pastor Valdenor. O pastor Valdenor, ele, como nós já dissemos aqui, foi falado na reunião, eu não sei nem se ele esperava voltar para a missão, mas o pastor Sebastião tinha um desejo muito grande que ele voltasse para a missão, inclusive ele fez um propósito com Deus e fez também, fora desse propósito, ele disse algumas coisas que precisariam acontecer e aconteceram. E do jeito que ele disse, do jeito que ele fez o propósito, aconteceu. O pastor Valdenor foi para os Estados Unidos, hoje ele está já documentado com seu green card, com toda a documentação pronta, e não pensava em ir para a missão, ele sabia que ele ia para algum lugar, mas o coração dele talvez estava fechado, da esposa também, fechado, para voltar para a missão. Mas o Senhor falou comigo em 2016 sobre enviar um missionário para o Canadá. E eu fiquei numa situação difícil porque nós tínhamos na época muitos missionários, mais de 70 famílias já esparramadas por fora do Brasil, só tinha uma família aqui no Brasil. Eu falei, Jesus, eu não tenho condições, nós não temos condições de sustentar um missionário no Canadá. Primeiro porque o Canadá é um pouco mais caro, tudo é mais caro. Se bem que ali na divisa, eu até falei com o pastor Valdenor, que ele pode até morar nos Estados Unidos, que é muito mais barato, aluguel mais barato, salão mais barato. Mas isso aí está na dependência de Deus, porque o Senhor vai prover todas as coisas. E foi aprovado também pelo ministério a ida dele para o Canadá. E eu disse para ele que ele já poderia estar falando com todo o pessoal necessário. A documentação dele está pronta, possivelmente ele irá em fevereiro, já como missionário, lá para aquele país. Abriram um trabalho, lá não tem trabalho nosso. Lá é difícil você conseguir uma igreja da Assembleia de Deus. E nós temos lá algumas famílias que estão trabalhando, morando lá há muitos anos e não têm onde congregar. Então eu creio que Deus está abrindo uma porta lá, através do trabalho do pastor Valdenor. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Amém, pastor Valdenor? Apresentação aqui, irmã Pamela, João Pedro e Lavínia, está sendo apresentada pela irmã Guiomar. Onde estão essas pessoas? Estão ali. Que diremos? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu tenho um chamado missionário desde criança. Quando eu tinha 12 anos, Deus falou claramente sobre o chamado missionário. E eu desde então me entreguei de coração. Aqui a minha história de missões é muito conhecida. Nós trabalhamos em 5 nações e o Brasil. Deus havia falado já algumas vezes que Ele tinha nos dado as nações como profeta. Então, não é surpresa. Deus usou muitos profetas falando que ia nos surpreender, que nós deveríamos voltar para a missão. Tanto é que eu liguei ao pastor Silas dos Estados Unidos e falei, devo voltar no final de novembro. E a minha posição, pastor Silas, é: eis-nos aqui, o que Deus determinar. E eu disse a ele na época, se for para ficar congregando na sede, amém. Se for para estar em algum trabalho, alguma igreja em Cuiabá, amém. Se for missão, amém. Eu não pedi nada. Quando cheguei aqui, a mesma coisa. Pastor, estamos aqui à disposição de Deus e do ministério. E ele nos falou do Canadá, e foi surpreendente, porque
O Canadá é um país maravilhoso, não é verdade? Acho que muitos desejariam ter esse chamado. Eu não pedi, eu não escolhi, Deus escolheu. Então, glória a Deus. Eis-nos aqui. E Deus me deu os papéis americanos. E foi interessante, aí Deus nos deu o papel dos Estados Unidos. Aí o pastor fala Canadá, e ele nos deu um tempo de oração, aí eu fui orar e pesquisar ali a região que ele me falou, e é do lado dos Estados Unidos, é questão de 30 minutos, né? Eu posso morar nos Estados Unidos e em 30 minutos estar lá. Os papéis que Deus nos deu, a minha esposa, nos dá o direito de entrar e sair a qualquer hora. Então, existe sim a possibilidade de morar do lado dos Estados Unidos, numa cidade pequena. Na verdade, os Estados Unidos também, ele tem regiões muito caras, como é a Califórnia. Mas uma cidade menor, uma cidade pequena, o custo é menor. Então, estamos já preparando, já desfiz de muitas coisas, pastor Silas. Já estamos abrindo mão de tudo. E já começamos também um tratamento médico, uma bateria de exames, e ver o que precisa ser feito antes da viagem, e se Deus quiser, em fevereiro estaremos preparados e prontos para viajar. Glória a Deus. Fiquei feliz pela a comissão missionária, que esse novo, nova forma de trabalhar é como eu creio que é uma revitalização do trabalho missionário, pastor Dimas. Dá licença. Viu? Aqui temos o pastor Salles, o pastor Zé Marcos, que esteve bem envolvido no trabalho missionário. O pastor Salles foi nomeado. E quando nasceu o projeto missionário de Cuiabá, porque houve experiências esporádicas, mas quando Deus falou e o pastor Sebastião determinou, ele escolheu a mim e ao pastor Valmir e disse: vocês vão organizar o projeto Faísca até Deus vos enviar. Essa foi a palavra profética. E nós organizamos o projeto Faíscas em Cuiabá. E o primeiro missionário a ser enviado fui eu e minha família. Nós fomos para Colômbia, depois um tempo na Inglaterra e finalmente Grécia, que era o nosso destino. E passamos na Grécia 8 anos e meio. E sucessivamente outros países. Em 2011 o pastor me enviou cartas da missão, tenho registradas, dizendo da minha volta por determinação de Deus. Então, agora em 2021, irmão, são 10 anos, pastor Silas, 10 anos que nós estamos no Brasil, e eu creio, até onde me consta, que nós seremos o primeiro missionário novamente desse novo tempo, dessa nova comissão, dessa nova administração do pastor Silas, que Deus está determinando. Então, eu me sinto feliz. Estou fazendo parte de um novo tempo. Amém, igreja?